Olá, turma do sétimo ano. Eu sou o professor Levison Thiago e vou estar em mais uma aula de história com vocês, tá bem? E professor, o que é que a gente vai ver hoje? Nós iremos continuar estudando os processos políticos, econômicos, culturais e sociais, né, que deram base para a formação dos Estados-nações. Desde a outra aula, vocês estão vendo esse assunto, certo? Então, a gente vai continuar vendo esses processos que dão bases para a formação dos Estados-nações na Europa Ocidental. Vamos lá, vamos prosseguir. Para a gente poder dar continuidade no assunto, vamos dar uma olhada, né? Vamos relembrar o que foi que vocês viram lá na aula passada, né? Quais foram os fatores que levaram ao desenvolvimento dos Estados-nações na Europa, né? Que aspectos fez com que, né, começasse a desenvolver Estados-nações? A gente sabe que durante o período da Idade Média nós tínhamos os feudos, né? Esses feudos, eles eram administrados pelos senhores feudais, que eram os nobres. Existia o rei, mas esse rei, ele não tinha um poder centralizado. Os nobres em cada feudo é que detinha esse poder da cobrança de impostos, né, que administrava politicamente, economicamente e socialmente esses feudos. Sendo que existia um determinado momento que começou a haver a centralização do poder nas mãos do rei. Né? E aí é quando começa a nascer a Idade Moderna. Alguns historiadores acreditam que a Idade Moderna é um período que começa a romper com os ideais que existiam na Idade Média. E essa Idade Moderna, ela retoma alguns aspectos da Antiguidade Clássica, como a razão no centro, né, das decisões políticas, das decisões econômicas, né, nas decisões das relações sociais, certo? Além disso, também aspectos no sentido de que, além da razão, no aspecto no sentido da cidadania. Né? Agora a gente tem que parar para pensar aqui. A cada tempo, a cidadania tem um aspecto. Né? A cidadania de hoje não é a mesma ideia de cidadania que existia nessa época. Tá? Lá naquela época existiam cidadãos, mas os cidadãos não é a mesma ideia que a gente tem de cidadão hoje. Tá? Os cidadãos lá eram cidadãos livres, que faziam parte de uma determinada elite, né? De um determinado grupo social. Hoje, aqui no nosso país, por exemplo, cidadão é toda aquela pessoa, né, que nasce no território nacional e que tem os direitos e deveres garantidos pela Constituição. Tá? Então, a cada tempo, a gente vai ter uma ideia de cidadania. Tá bem? Então, nesse momento aqui, alguns historiadores eles acreditam que o nascimento da Idade Moderna é quando se há a retomada, né, desses aspectos da antiguidade, baseado na razão, né, e baseado nos aspectos da cidadania. Então, há um rompimento, né, desses ideais que existiam na Idade Média, que estava muito ligado à questão da fé, certo? Com a esses ideais da Idade Média, então passa a ter um outro momento histórico. Já existem outros historiadores, outras correntes históricas, que dizem que os Estados-nações, na verdade, as estruturas, as características dele, já tinha acontecido isso aí antes mesmo, na Idade Média. Já existiam locais que tinham poder centralizado e que possuíam características semelhantes a esses Estados-nações, tá? Então, a gente vai ter diferentes pensamentos acerca aí desse pensamento, tá? Mas vamos lá. Por que que os Estados-nações, quais são os fatores que levam ao desenvolvimento dos Estados-nações? A expansão do comércio, né? A gente sabe que, a gente viu nas aulas passadas que cada vez mais as sociedades, né, ali europeias, elas estavam preocupadas, né, em expandir o seu comércio. Elas não tinham mais aquele interesse de estar comercializando, né, com a Índia de forma indireta. Elas queriam ir em busca, né, dessas matérias-primas, né, elas queriam, além de ir em busca dessas matérias-primas, desenvolver as relações de comércio. Então, para além dessa expansão do comércio, o crescimento das cidades. As cidades elas começaram a crescer, né? O mundo rural, que lá na Idade Média, né, era a principal fonte, né, de renda, era a principal fonte econômica, que tinha uma maior força, né, do que as cidades. Esse mundo rural ele passa a ficar, né, marginalizado em detrimento às cidades. As cidades elas começam a elas começam a crescer, né? E aí, além de elas começarem a crescer, elas começam a ganhar mais importância, porque a gente vai ter aí uma classe, né, que a gente vai chamar de burguesia. E os burgueses são exatamente esses comerciantes, esses artesãos, e que vivem aí nessas cidades. Então, começa aí a se desenvolver esses Estados-nações a partir desses fatores, né? Essa expansão do comércio, esse crescimento das cidades, o fortalecimento da burguesia
tudo isso aí vai dando base para que essas estados-nações, eles possam se desenvolver. Então, a quem interessava a centralização do poder nas mãos dos reis, né? Porque que existiam grupos sociais que queriam que essa centralização do poder acontecesse, né? Queriam em partes e em outras partes não. A gente vai ter aí os reis, obviamente, né? Isso interessava muito a eles, o poder administrativo, político e econômico ser centralizado em suas mãos, porque os seus domínios iriam crescer nas regiões, ali naquelas sociedades, né? Também a burguesia, por que interessava a burguesia que a centralização do poder fosse no rei? Porque é o seguinte, quando começa a nascer os Estados-nações, uma das características é a unificação de moedas. Além da unificação de moedas, a unificação dos pesos e medidas. Isso aí facilitaria o comércio. E a burguesia é aquela classe social, né, baseada nessas relações de comércio, na expansão do comércio, né? Então isso aí, essa unificação das moedas, essa unificação dos pesos e medidas ia facilitar esse processo de comércio, né? A unificação dos tributos. Tá? Antigamente, quando existiam esses feudos, em cada local existiam tributos diferentes, impostos diferentes, eram taxados impostos diferentes. Com o Estado-nação, que era a unificação desse território e a centralização do poder do rei, isso aí, esses tributos eles iam ser unificados. Isso aí beneficiava também a burguesia. Além disso, né, com o processo do mercantilismo, né, que é aquela estrutura que fortifica o Estado, né, que investe na importação, né, ele investe na importação dos seus produtos, na venda dos seus produtos, certo? E cobra taxas maiores na compra de produtos de fora, isso também favorecia a burguesia, né? Porque as mercadorias que eram desenvolvidas dentro daquelas sociedades, elas passavam a ser mais valorizadas, né? Em contrapartida daquelas que eram desenvolvidas em sociedades fora, né? Em outras regiões, tá? Então, a gente vai ter aí esse protecionismo, né? Do Estado, valorizar a mercadoria que era desenvolvida dentro da região, né? Aí o mercantilismo também tem o aspecto do metalismo, né? Que era a acumulação de metais preciosos, como o ouro, a prata, né? Isso também é uma característica do mercantilismo. Então, acaba que o Estado-nação é algo que vai interessar a burguesia, né? A princípio, a burguesia ela não vai ter uma influência política e econômica muito forte, mas com o tempo ele vai conquistando essas influências políticas e econômicas, né, nas diferentes regiões onde o Estado-nação ele vai se desenvolver, certo? Além disso, tinha a nobreza. A nobreza, em partes, queria que acontecesse essa centralização do poder na mão do rei. Por quê? Como estava acontecendo algumas guerras, né? A nobreza, ela, toda vez que voltava, que ela retornava para os seus domínios, ela voltava enfraquecida. E também estava tendo algumas revoltas dos camponeses. Então, interessava a nobreza receber o apoio dos reis, o apoio administrativo e o apoio do exército também desses reis, contra essas revoltas que estavam acontecendo, né? E também a isenção de determinados impostos. Então, essa nobreza, ela se beneficia também desse Estado-nação, né? Dessa formação aí do Estado-nação. Aos camponeses, no sentido de que eles não aguentavam mais aquela exploração que acontecia do nobre feudal, né? Os tributos que eram pagos ao nobre feudal. Não que ele deixasse de pagar esses tributos para o rei, mas eles começam a se revoltar contra esses nobres feudais. Então, eles veem na centralização do poder, na formação do Estado-nação, como uma forma de se desvincular desses nobres feudais, desses senhores feudais. Além disso, eles também começam a ver a oportunidade de obter terra, né? Obter as terras que não tinham lá um senhor em específico. Então, eles veem essa oportunidade, porque lá no feudalismo, o camponês estava preso àquela terra, né? A relação que tinha de vassalagem lá com o nobre feudal prendia ele à terra. Então, ele começa a ver essa possibilidade de sair dessas terras e ir para terras que ele próprio pode cultivar para o benefício próprio, certo? Então, existe aí esses grupos sociais, eles de alguma forma percebem alguns benefícios, né, para as suas vidas, né, para as suas relações sociais, econômicas e políticas. O clero, a igreja, tinha um certo receio, porque ela tinha medo
de perder a sua influência, né? Mas acaba que quando os Estados-nações eles se desenvolvem, começam a ocorrer processos, acordos, em que a igreja ela é também assimilada nesse Estado-nação e ela começa a fazer parte de uma elite, né? Dentro dessa estrutura de poder. Então, quais eram as características, né, desse Estado moderno, né? Primeiro, a gente tinha os monarcas soberanos, né? Eles eram absolutistas. O que é que isso significa dizer? Todo o poder estava concentrado na pessoa do rei. Agora, obviamente, existiam, né, pessoas que influenciavam as decisões políticas, as decisões econômicas desses reis e dessas rainhas, né? Existiam a centralização do poder, não era simplesmente, em algumas sociedades também aconteceu de ser em rainhas, tá? Então tinha esses monarcas absolutos, tá? Isso era uma das características. Além dos monarcas absolutos, tinha a questão da construção da imagem. O rei, a rainha, né, esses monarcas, eles tinham essa preocupação com a sua imagem dentro da sociedade. A gente costuma dizer que esse período aí moderno era a sociedade do espetáculo, do teatro, do ser é parecer. Logo no início, eu mostrei para vocês uma imagem do rei Luís XIV. Aí percebam que as vestimentas dele aqui, ó, são vestimentas bem ornamentadas, bem luxuosas, né? E aí quando a gente fala que eles tinham preocupação com essa construção da imagem, é porque além de eles mostrarem o seu domínio através das forças bélicas, através dos seus exércitos nacionais, que é uma característica do Estado-nação, eles também mostravam a partir da sua imagem, a partir dos eventos sociais, né? A aparição do rei, a aparição da rainha era um evento social. Desde a hora de acordar, existiam pessoas específicas para poder acordar o rei, né? Eram nobres, só os nobres da alta classe é que poderia estar lá presente, vendo o rei se acordar, a vestir a sua roupa, né? A questão da peruca, aqui que ele utiliza o tempo todo, Luís XIV. Luís XIV foi um dos reis mais emblemáticos nesse aspecto da construção da imagem. Ele utilizou muito das artes, da escultura, sempre está vendendo a sua imagem. Tanto que ele era conhecido como o Rei Sol, né? Porque ele, o tempo todo, ele tinha essa preocupação de mostrar a sua nobreza, o seu poder, a sua força, a sua soberania. Então, a peruca, por exemplo, era uma forma de mostrar uma altura, né? Que ele fosse mais alto. Aí tem aqui os sapatos altos vermelhos, que é uma marca dele também. E apenas alguns nobres poderiam utilizar esses sapatos, que deixava ele mais alto, né? Deixava ele mais imponente. Então, essa construção através das artes era uma estratégia para poder mostrar a força, a soberania dos reis e das rainhas neste período aí. Luís XIV, ele é bem emblemático quando se fala nessa questão dessa construção da imagem. Então, vamos lá. Então, além da construção da imagem, é característico do Estado-nação a unificação do sistema monetário, que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? A moeda dentro do Estado-nação, daquele território ali, ela vai ser unificada. Quando existiu o período do feudalismo, nós tínhamos os feudos e cada feudo tinha a sua forma, né, monetária, né? Cada feudo tinha suas taxações, tinha seus tributos, tinha a sua determinada moeda. No Estado-nação, não. Isso aí, o rei agora, ele vai unificar essa moeda. Vai existir uma moeda para aquela região. Então, o Estado-nação não é só simplesmente para delimitar a geografia, né? Para poder existir as fronteiras geográficas. É muito mais além disso. Além de delimitar a geografia, ele delimita também as ideologias políticas, as ideologias sociais, as ideologias econômicas de um determinado local, né? Como França, Portugal, Espanha, certo? Então, a gente vai ter ali a unificação do sistema monetário. Além disso, as instituições das leis nacionais, né, vão ser instituídas leis nacionais. Eles agora vão se preocupar, né, cada sociedade dessa vai desenvolver suas leis, as suas constituintes, né, a Constituição. Professor, o que é a Constituição? A Constituição são lá as leis que regem, né, um determinado Estado nacional. O Brasil, ele possui uma Constituição. Nós temos uma Constituição. Né? E na Constituição é claro, né, que a lei emana do povo. O que é que isso significa dizer? Que a nossa sociedade atualmente é uma sociedade democrática, né?
que deve ser, os nossos direitos e nossos deveres devem ser inscritos a favor do povo, né? Em outras épocas, não se tinha essa filosofia, né? Já existiram constituições que a lei emanava do poder divino, como aqui, os reis eles eram divinizados, por exemplo, né? A relação de poder político estava muito ligada à relação de poder religioso, né? Então, lá tinha a Constituição, as leis, mas também tinha o sentido divino daquele rei, né? Então, o poder emanava de Deus, ou seja, todas as decisões que eram tomadas pelo rei eram decisões baseadas, né, no divino, e aí por isso o povo precisava respeitar, acatar, coisa e tal. Hoje, nós temos uma filosofia, nós temos um entendimento diferente. Nós vivemos em um estado laico. O que é que isso significa dizer, professor? Significa que a gente vive num estado neutro em religião, tá? E como nós temos um estado neutro em religião, então as nossas leis, elas devem ser desenvolvidas em prol e benefício da nossa sociedade, sem ser baseada em nenhuma religião. Tá? Ao contrário desse momento aqui histórico. Tá? Então, a gente vai ter aqui a instituição das leis nacionais, criação e manutenção de exércitos. É importante dizer que, quando a gente para poder pensar, quando uma civilização nasce, ela nasce a partir de uma representação de um chefe de poder, né? Aqui no nosso caso, o rei ou a rainha, certo? Sendo que aí precisa ser justificado esse poder. E aí essa justificativa pode ser um discurso religioso, pode ser um discurso econômico, pode ser um discurso político, né? Além dessas justificativas, precisa ser utilizado mecanismos, estratégias para que esse rei ou essa rainha possa se manter no poder. E uma delas é a criação aí, a manutenção do exército. Começa a se desenvolver um exército nacional. O exército nacional, né, teoricamente, ele vai proteger as cidades, os domínios ali, o reinado daquele rei e daquela rainha, né? Quando, na verdade, ele está protegendo os interesses da realeza, né, que domina aquela região. Vamos lá. Então, a gente vai ter a instituição das leis nacionais, a criação e manutenção do exército. E a organização da arrecadação de impostos. É uma outra característica, né, do Estado-nação. E o rei, como eu estava falando para vocês, né, ele vai unificar essa organização dos impostos. Isso aí vai beneficiar a determinadas classes sociais, tá? Os primeiros Estados-nações, como vocês viram na aula passada, a serem formados, né, o processo, e vale salientar, gente, que esse processo não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. É um processo, foi algo que demandou anos, né, que demandou várias relações econômicas, políticas, sociais, conflitos, guerras, né? Então, os primeiros a se formarem na Europa, né, na Europa Ocidental, lá na Península Ibérica, foi Portugal e Espanha. Portugal, primeiramente, a partir do condado portucalense, e a Espanha, quando os reis católicos eles se casam e unificam o território espanhol, né? E aí a Península Ibérica, ela funda os seus estados-nações a partir do momento da Guerra de Reconquista, quando os mouros eles dominavam a Península Ibérica e os cristãos eles começam a reconquistar essa região da Península Ibérica. Então começa aí o surgimento desses dois estados-nações. Primeiro, Portugal, e aí isso beneficia Portugal como o primeiro Estado-nação instituído na Europa Ocidental, no sentido de que ele ele consegue ser o primeiro a sair em busca de expandir o seu território, né? Em busca de explorar os outros territórios como a América, a África, né? Que naquele momento ali da expansão marítima e comercial da Europa, quando eles querem agora chegar até a Índia de forma diretamente e tecer as suas relações econômicas, né? Fazer suas relações econômicas com a Índia, certo? Então ele começa a partir daí a chegar em territórios que a Europa ainda não tinha, né, visualizado. Começa a invadir e explorar esses territórios. Na verdade, o que acontece é isso. Colonização é isso. É a invasão de um território e exploração daquele território. É você impor a sua cultura, a cultura que já existe ali, naquele determinado território. Certo? Então, a gente vai ter aí, né, essa formação, primeiramente, desses dois estados-nações. Então, vamos agora
né, depois que a gente relembrou o que a gente viu um pouquinho na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre a centralização do poder na França. Como é que aconteceu, né, na França? Como foi que ocorreu essa centralização do poder? Então, isso vai iniciar no século XII, né, a partir das medidas tomadas pelo rei Filipe Augusto, certo? E aí essas medidas têm muito a ver com aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Ele unificou, primeiramente, a moeda em todo o território francês, né? Iniciou a formação de um exército nacional, certo? E adotou outras medidas que favoreciam a burguesia em relação à nobreza feudal. Lembrando, para o rei e para a realeza, era muito interessante a burguesia se sobressair do que a nobreza feudal. Por que que era interessante que a burguesia ela se sobressaísse, né? Que ela tivesse uma importância maior do que a nobreza feudal nesse momento aí? Porque a burguesia ela tinha dinheiro para poder financiar, né, a realeza, e além disso, ela tinha funcionários que estavam acostumados com as relações econômicas e que podia fornecer esses funcionários para a estrutura de poder ali dos Estados-nações, né, que trabalhassem ali nas estruturas dos Estados-nações e que mantivesse o poder dessa realeza, né? Então, por isso que são adotadas medidas que favorecem a burguesia. E a nobreza feudal era aquela nobreza que vem enfraquecida, certo? Das guerras, né? Das guerras que estavam acontecendo lá em relação aos cristãos e os mouros, as cruzadas, né? E quando ela vem enfraquecida, ela vê o seu território também enfraquecido e aí passa a ter isenção de impostos. Então, meio que ela ao invés de apoiar essa realeza, né, ela passa a ser mais uma classe que a realeza ela vai ter meio que sustentar mesmo aqueles nobres ali, né? Então, a burguesia era mais interessante ter força dentro da sociedade porque ela financiava esses governos e, além disso, forneciam funcionários específicos para a estrutura do Estado-nação, tá? Então, com essas medidas aí é que vão facilitar a unificação da França. E esse processo de unificação, né, ele vai ser sempre fortificado pelos sucessores os sucessores do rei Filipe Augusto, né? Sendo que a gente vai ter um destaque aí que vai ser Felipe IV o Belo. Porque ele favorece a burocracia do Estado, né? Ele vai burocratizar o Estado, certo? Além disso, ele vai impor os tributos a todos os grupos sociais, né? O Filipe o Belo, ele vai impor esses tributos, esses impostos a todos os grupos sociais, inclusive a igreja, ela passa a ser taxada, né? Ela passa a ser cobrada impostos dela também, tá? E ele aumentou o número de soldados no exército. Então, quando Filipe IV o Belo, ele desenvolve essas estratégias, né? Quando ele toma essas medidas, certo? Ele fortifica ainda mais essa perspectiva dos Estados-nações. E é importante dizer, gente, que Estados é porque eles delimitaram geograficamente. E nação é o sentimento, a ideia de amor à pátria. Pátria vem exatamente daquele sentido mesmo de pai. O rei era visto como um pai que iria cuidar ali de todos. Então, esse sentimento, Estados-nações, é porque eu tinha aqui um Estado geográfico unificado e eu tinha uma nação que, através das ideologias que aquele Estado colocava, as pessoas elas começavam a sentir na obrigação de defender aquele Estado, de servir aquele Estado, né? Através dos símbolos, das bandeiras, né? Dos monumentos que eram construídos, tudo isso aí. A ideia que a gente tem hoje, né? Quando a gente escuta o hino nacional, quando a gente vê a bandeira do Brasil, quando a gente vê a seleção jogando, tudo isso aí faz parte dessa construção de ideia de nação. Esses símbolos nacionais fortifica esse amor à pátria, essas ideologias. Então, prosseguindo. A Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai ser uma guerra que num período, não vai facilitar o processo de centralização, mas depois esse processo de centralização ele vai ser retomado, certo? Então, ela beneficia a centralização, mas antes ela não beneficia essa centralização do poder, tá bem? Então, o rei Carlos V da França, em 1328, ele morre. E quando ele morre, ele não deixa herdeiros. E aí, quando ele não deixa herdeiros, começa a criar uma instabilidade no território, né? É o fim da dinastia ali capitíngia. Então, começa a ter uma instabilidade,
né, o território francês, eles começam a ter conflito entre os nobres para saber quem é que vai subir, né, ao poder. Quem é que vai ter, vai estar ali o trono? Quem é que vai ser o rei nesse momento agora? Então, começa uma disputa entre Eduardo III, que era um nobre francês, sobrinho do antigo rei de França, tá? E o Felipe de Valois, né? Eles começam lá, perdão, o rei da Inglaterra, Eduardo III, ele é o rei da Inglaterra. E o nobre francês Felipe de Valois, eles começam a entrar em conflitos. O Felipe Valois é que era o sobrinho do antigo rei de França. Então eles começam a entrar em conflitos para poder ver quem é que vai subir ao trono, tá? E aí o Felipe Valois, ele é coroado, sendo que o Eduardo III, ele se autoproclama rei de Inglaterra e França, certo? Ele, em 1337, lá, ele vai se autoproclamar o rei dos dois territórios. E aí é quando começa uma série de conflitos, né? Do que vai durar durante muito tempo, esses conflitos, durante 100 anos, né, para poder se resolver o que é que vai acontecer aí, né, com esse território, com quem de fato vai ser coroado. Até que em 1453, a França ela vence, né? E quando a França ela vence, aí a gente vai ter aí um rei francês coroado, tá? Quais foram as consequências dessas guerras? Tiveram milhares de mortes, como em toda a guerra, né? Teve a destruição dos campos cultiváveis, vários campos que serviam para a agricultura, eles foram destruídos. E aí, por conta dessa destruição desses campos cultiváveis, os senhores feudais, né, eles começaram a recorrer ao rei e ao exército de rei, buscando proteção, porque eles é que comandavam esses campos cultiváveis, né, então eles acabam que prejudicados no fim dessa guerra. Então, isso faz com que a monarquia ela se consolide ainda mais, que ganhe mais força, porque esses nobres vão em busca da proteção do rei. Fortifica o sentimento de nacionalismo também, né? E a gente vai ter uma figura emblemática que é a Joana d'Arc, certo? Que era uma camponesa, que ela diz que foi enviada por Deus, né, para poder vencer, né, essas guerras, para poder fortificar essa ideia do Estado-nação francês. Então, cria-se toda uma história mítica em volta de Joana d'Arc. A Joana d'Arc histórica, ela existiu, realmente ela participou da guerra, né? Ela sim, estava presente em vários conflitos, inclusive de Orleans, estava lá envolvida, foi queimada como herege, depois ela foi reconhecida como herói nacional, né, como heroína nacional, perdão, né, e que está bem nesse aspecto da ideologia da nação. Nós temos os heróis nacionais, né, em favor da pátria, né, o tempo todo a gente está estudando determinados nomes que a gente considera enquanto heróis nacionais. Então, dito sobre a Inglaterra, a gente vai falamos um pouco sobre a França, agora nós vamos falar um pouco sobre a Inglaterra. Como foi que se estabeleceu, né, o Estado-nação lá na Inglaterra, a centralização do poder na Inglaterra. Recebe um forte impulso no século XII, no reinado de Henrique II. Né? Por que recebe nesse período, professor? Porque Henrique II ele estabeleceu tribunais reais, o que enfraqueceu o poder judicial da nobreza, certo? Então, a nobreza ela é enfraquecida por esse tribunal, né, que é fundado por Henrique II. Então, ele toma medidas enfraquecendo o poder da nobreza e trazendo para si a centralização desse poder, certo? Sendo que, durante o reinado de João I, tá, que era conhecido como João Sem Terra, a insatisfação entre os nobres, ele começa a crescer. Né? Os nobres eles começam a entrar em conflitos contra a realeza, né, devido ao aumento de impostos. Então, o que acontece? Esse conflito ele vai terminar com o rei derrotado em 1215, onde o rei ele é obrigado a assinar a Magna Carta, que é um documento, né, que estabelecia limites ao poder real. O rei ele vê o seu poder limitado. E também é um documento que vai ser reconhecido como um dos primeiros documentos legais a registrar a garantia de liberdades universais. Tá? Ele inspirou a redação de várias constituições posteriores. A carta ela previa a organização de uma assembleia, né? Ou seja, eram construídas agora, a partir de agora existia uma assembleia, e nessa assembleia aí, os nobres e os clérigos, eles iriam poder decidir sobre vários assuntos referentes ali ao Império Inglês, né? Ao Reino Inglês, né? Inclusive o aumento de impostos. Aí impedia também que qualquer pessoa fosse presa sem ter um julgamento,
e versava sobre o direito de propriedade. Então, a Carta Magna, ela começa a dar esses limites ao poder na Inglaterra. A Inglaterra, né, nesse período aí, na burguesia, não se tinha uma influência econômica e política ainda fortificada. Então, com a Carta Magna, né, com as limitações do poder real, né, e essa Carta Magna, ela previa essa separação na Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, a burguesia ela começa a ganhar espaço, né? Ela começa a ganhar espaço nas decisões políticas e nas decisões econômicas ali junto aos nobres, juntos ao clérigo, certo? Acontece aí nesse período a Guerra das Duas Rosas também. E aí na Guerra das Duas Rosas vai ser um período muito conturbado entre os nobres, porque quando o rei ele falece lá, né, quando o rei ele morre, começa a se desestabilizar e o custo do humano da guerra, né, o custo financeiro da Guerra dos 100 anos desestabiliza totalmente a coroa. Então, em 1455, a família Lancaster e York, elas começam a disputar o trono inglês, né, numa série de conflitos. E é conhecido como a Guerra das Duas Rosas porque ambas as famílias, elas tinham como símbolo, né, as rosas, tá? Uma era a rosa vermelha e a outra a rosa branca. Então, os nobres, eles se dividem entre essas famílias, né? O apoio deles é dividido entre essas famílias, tá? Mas em 1485, o apoio da burguesia a Henrique Tudor resolve aí esse conflito, né? O Henrique Tudor da família Lancaster, ele assume o poder na Inglaterra com o título de Henrique VII, pondo fim aos conflitos. E os sucessores deles vão marcando uma série de medidas para poder centralizar o poder. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero vocês na próxima semana. Vocês continuem se cuidando, usando a máscara, utilizando o álcool. E até uma próxima vez.